1 Pedro 5. Pega de Apocalipse, volta, fica mais fácil de você achar. Em vez de você pegar lá do início, venha de Apocalipse. Aí você vai encontrar logo Pedro. Vamos aprender uma coisa, igreja. Pedro aqui, movido pelo Espírito Santo, há mais de, vamos botar 30 anos atrás, Deus usou Pedro para falar comigo. E Deus vai me usar para falar contigo também. Amém, meus amados? Nessa palavra, nós vamos pegar e entender coisas que às vezes as pessoas, os novos convertidos principalmente, às vezes ele fica ansioso, ele fica preocupado, ele quer mais de Deus, quer se encher, quer buscar. E há um segredo, há algo que Deus me falou há tempos atrás, e quando eu peguei isso, ficou tudo mais fácil. Olha, não é fácil quando a gente chega na presença de Deus, porque uma das coisas que eu mais busquei logo, foi procurar o que eu tinha que fazer para agradar a Deus. Eu tinha essa preocupação: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça para te agradar? E ali, Deus falou comigo primeiramente. Eu fui tomar banho, e graças a Deus que Ele falou no banheiro comigo, porque eu estava sendo novo convertido. Ele tem que tomar muito cuidado, porque ele fica sujeito a vários assuntos, e muitas pessoas, Satanás pode até fazer aproximar dele, para tirar ele do propósito, tirar ele do foco. E comecei a andar no meio de alguns irmãos de outra denominação, que lá nessa denominação não podia usar uma bermuda, tinha que usar só calça, tinha que estar no terno, não podia dormir à vontade. E eu comecei a andar com essas pessoas. Era irmão em Cristo, era crente de outra denominação, mas era irmão em Cristo. E ali eles começaram a botar: Reginaldo, você não pode dormir à vontade, você não pode sair se não for de calça, você não pode usar uma bermuda, mesmo que seja longa, você não pode. Ele começou: não pode, não pode, não pode. E eu digo: e agora? Quem está certo? Amém, igreja? Por isso que eu falei com os meninos ali, os bonitos e os novos. Eu digo: olha, existe ministérios, existe quartéis diferenciados no meio da igreja, do povo de Deus, mas você tem que entender que aonde você foi chamado, Deus tem um propósito ali. É necessário você crescer ali, amadurecer ali, para dar frutos ali, senão Deus te chamaria lá e não aqui, porque Deus não erra endereço. Deus não é Deus de confusão, sim ou não, igreja? Tanto que depois que Ele falou comigo, eu fui ao banheiro, estava ainda, e quando eu começava a usar calça, obrigatoriamente começava a me dar urticária, coçava tudo. Era Deus dizendo: eu não lhe quero religioso, eu não quero fanático. Não é que Deus quer a gente ir para frente demais, libertinado. Liberdade não é libertinagem, amém, igreja? Você é livre, mas não pode ser também ao extremo. Tudo com ordem e decência, sim ou não? Esse é o segredo, nem de mais, nem de menos, porque senão a gente vai se tornar um religioso fanático, e vai fechar a guarda. Olha, na rua Azusa, que quando Deus deu a unção, o mover do Espírito, primeiro tinha derramado, igreja, sobre alguém, que não foi o William, foi o antecessor ao William. E esse William, que era o moreno, que seguiam, ele, querendo se encher do Espírito, ele foi até aquele que Deus estava usando com mover sobrenatural, mas uma das coisas já complicou: ele não podia entrar na sala, porque havia já o preconceito que ele era negro.
E aquele que estava pregando a palavra, cheio do Espírito Santo, já estava cometendo pecado, excepção, e já estava fazendo uma separação, tanto que ele começou a observar e ouvir por fora da sala de aula. Aí alguém vai dizer assim, mas era a regra lá dos Estados Unidos, como até hoje tem a igreja dos brancos e dos pretos. Igreja, mas alguém cheio do Espírito Santo, ele não tem preconceito. Está entendendo? Então aquele que estava lá dentro da sala, ministrando, o falar em línguas, ministrando o que eu digo aqui para vocês, que todo cidadão do céu tem que falar a língua do céu, amém? Se não é cidadão do céu, ele já poderia dizer, está errado, isso é um preconceito, daqui desse estado, aqui desse local, mas eu não vou aceitar, porque o meu Deus não faz exceção de pessoa. Mas ele concordou, o que estava à frente, amém, igreja? E o William, ele fica lá só escutando as mensagens, se enchendo, e Deus ali mostrando, igreja, quebrando protocolos, mesmo ele por detrás da parede, os vidros, por detrás dos vidros, se enchia do poder de Deus. Os Deus dizendo assim, olha, eu quebro parede, eu rompo barreira, o véu foi rasgado, foi de cima para baixo, não foi de baixo para cima, eu quebrei tabus, tanto que o precursor do avivamento não se destacou muito, ele está na história, mas o William, já na rua Azusa, se destacou mais, porque lá havia um mover, todo mundo participava, todo mundo se enchia, todo mundo era poderoso no poder de Deus, amém, igreja? E o outro foi saindo de cena, tanto que eu nem lembro o nome, Tião, está vendo, nem Tião lembra, em Solibra, não precisa não vai buscar não, deixa quieto, deixa ele quieto, ele mesmo se isolou. E sabe por quê, igreja? Porque Deus não vai usar alguém no sobrenatural com preconceito, de cor, de raça, de status, de posição, porque o poder de Deus é para todos, amém? E Deus não me queria um religioso, senão eu começaria a olhar para as pessoas com preconceito, amém? Eu começaria a olhar para ela e dizer, você não é crente com esse cabelo, porque é assim, você não é crente porque cortou e pintou o cabelo, Irene, entendeu, igreja? Entendeu, igreja? Você não é crente porque botou esse negócio aí, ó, você não é crente porque está usando um brinco, você não é um crente porque está usando um batom. Deus não quer gente religiosa, Ele quer gente cristão, porque o cristão, ele ama todos em Cristo, porque quem transforma e quem muda é o Espírito Santo, igreja, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, tanto que essa igreja, a qual os irmãos queriam me colocar religiosidade, hoje já mudou, hoje essa igreja já pode um bocado de coisa. Aí no meu conceito de 37 anos atrás, eu dizia, quer dizer que o diabo agora se converteu, porque antes era do diabo usar uma sandália havaiana, antes era do diabo não sei o que, e agora pode, então o diabo se converteu. Não, igreja, era falta de entendimento e conhecimento e doutrina humana, doutrina de homens, amém? Diga aleluia. E você vai entender por que eu peguei esse assunto, porque quase me atrapalha, quase agia na minha vida errado, tanto que depois que o Espírito de Deus, o Eterno falou comigo, eu tomando banho, eu antes de ir ao banheiro, eu digo, o que é que o Senhor quer que eu faça para te agradar? O que é que o Senhor quer que eu faça para me chegar a Ti? Eu tiro a roupa, vou ao banheiro, é claro que eu não achava que Ele ia falar lá dentro, porque na concepção eu estava nu, eu estava sem roupa,
E ali o Senhor falou claramente: buscai primeiro o meu reino. Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas vos acrescentarei, Reginaldo. Aí eu olhei primeiro para mim, em vez de eu olhar para a voz que estava falando comigo, de dar entendimento à voz que estava falando, eu fui olhar para mim. E Deus falando comigo: me busca, me bota em primeiro lugar, me bota em primeiro plano, me bota acima de tudo na tua vida, faça com que eu seja justo contigo, e todas as demais coisas eu te acrescento. Amém, igreja? Aí eu saí dali e disse: Deus falou comigo, eu nu dentro do banheiro. Como Deus não deixa dúvida, Deus falou: os meus olhos vê o que está no íntimo, na alma, esquadrinha os corações. Será que eu não vou ver o que está por debaixo da tua roupa? É dizer que Deus é fraco, é de Deus que Deus não é poderoso, porque quem criou a roupa para o homem não foi Deus. A nudez nunca foi problema com Deus. Quando o homem pecou, Deus faz uma pergunta: quem te mostrou que tu estava nu, Adão? Está vendo, igreja? Em outras palavras, Adão, você sempre esteve nu e nunca foi problema com a nossa intimidade, porque eu sou teu pai, eu sou teu Deus, eu que te criei assim. Amém? Sim ou não? E ali eles foram, e simplesmente eles que pegaram a folha e se cobriram. Deus, já ciente disso, tira sim a pele de cordeiro para eles vestir, mostrando que hoje o Cordeiro de Deus nos vestiria na alma, com o sangue dele nos purificaria e estaríamos limpos na presença dele. Amém, meus amados? Porque o que nos afasta de Deus é o pecado, é a nudez do pecado. Amém? Glória a Deus. Então acorda para a vida. E ali Deus começou a me usar, a falar comigo, e eu me chegando a Ele. Mas não é fácil, é deserto, é prova, é luta. Aí eu lá na Ribeira, pagando um preço alto, pastor auxiliar. Ali, Raquel, não sei se já tinha nascido ou estava para nascer. Ainda não tinha, porque depois ela nasce, a gente vai para Pernambués, depois volta para Ribeira de novo. E ali, eu preparando a mensagem, que o pastor passava 2 meses fora, 4 meses fora, 6 meses fora, e eu que segurava a igreja. E ele chegava, tinha 20 almas ganhas, 10 almas ganhas novas. Cada vez que ele saía, tinha mais almas novas, porque eu fazia a obra do Pai, ao ponto que eu tinha que apresentar os novos a ele. Só que os novos não tinha ele como pastor. Os novos não via ele como pastor, porque ele não cuidava do rebanho. E Paulo aí, e Pedro aí começa a falar com os anciões em cima, para cuidar do rebanho, para se preocupar com a igreja de Deus. Mas deixa essa parte quieta, vamos pegar na parte 6, amém? Diga aleluia. Foi o que Deus falou comigo, e vai falar com você nessa noite. Diga assim seja. Às vezes a gente está preocupado com muita coisa, e a minha preocupação ali era em crescer com Deus, era ser cheio de Deus, era ser revestido do poder de Deus. E o Senhor falou comigo claramente, para que o segredo de tudo, amém? Que Ele diz aqui, ó: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Tem tradução que eu prefiro até a outra: para que Deus te exalte no seu tempo. Amém, igreja? No seu tempo, no tempo certo. Aí você diz a mesma coisa? Não, pronúncia às vezes ela dá outro entendimento. Ali está no tempo certo, tudo bem, no seu tempo, no tempo oportuno. Mas até
até, Tião, para mim e para nós somos, às vezes, começando o entendimento da palavra, no seu tempo, fica até mais seguro, sabe por quê? Que a gente vai entender que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Por isso que eu preferi, e quando Deus falou, Ele falou no seu tempo. Aí eu disse, que tempo? Não no seu, no meu. Amém, igreja? No tempo oportuno, tudo bem. Deus vai criar oportunidade. No tempo certo, a gente vai entender que há um tempo certo. Mas quando Deus falou comigo, Ele disse, no meu tempo, Reginaldo. Ele quis que eu entendesse que não era no meu, era no dele. Eu só tinha que se humilhar. E o que é se humilhar, igreja? É reconhecer, olha a humilhação, o que é? É você ir até alguém que você ou não quer ir, ou você, por seu orgulho, ou por uma necessidade, você diz, você tem que reconhecer que a solução para você é aquela pessoa, é aquele cidadão, é aquela mulher, porque você vai ter que se humilhar. Amém? A gente se humilhar, igreja, é a gente engolir o nosso orgulho, é a gente engolir que a gente não consegue, a gente reconhecer que a gente é fraco em alguma coisa, em alguma situação. Naquela situação, eu vou ter que me humilhar, fulano. Você entendeu agora? Sim ou não? Sim ou não? Então Deus estava dizendo, Reginaldo, sai do salto. Não é por sua força, não é pela sua capacidade, não é por você. Eu só quero que você reconheça isso e se humilhe. Eu só quero que você venha cada dia fazer dessa forma, Senhor, não sou eu, é o Senhor. Senhor, eu não sou capaz, eu não sou digno. Senhor, eu não posso. Senhor, tem hora que eu nem quero ir para a igreja. É o que eu falei para você. Não importa como esteja, venha e se humilhe debaixo da potente mão dele. Quando diz potente mão, está dizendo ele tem uma mão tão poderosa que ele pode mover tudo em favor daquele que se humilha a ele. Ele vai mudar a situação. Por isso que, igreja, a palavra diz que a letra pode até matar, mas o Espírito vivifica. É porque toda a palavra de Deus a gente tem que conhecer, sim. A gente tem que ser um Paulo da vida, sim. Mas tem um porém, aquele mesmo Paulo, o Senhor revelava, o Espírito era com ele tinha todos os dons do Espírito, ele era cheio do Espírito, porque a palavra de Deus, ela tem códigos espirituais, ela tem segredos espirituais, ela tem coisa que é para você, Laíra. Tem hora que você vai ler um versículo, e você vai ler, e o Espírito Santo toda, lê de novo, porque existe um código ali específico para alguém em certo momento, e aquele código só define quem está cheio do Espírito. Por isso que a necessidade de você se encher do Espírito Santo, que é o autor da palavra. Amém, igreja? Você está entendendo? E você vai entender de uma forma até no dia de hoje. Olha, não tem ninguém mais conhecedor da Torá e da palavra, porque eles não veem Novo Testamento, do que os rabinos em Israel. Eles pegam a palavra em hebraico, que tem 3 vertentes, geralmente, amém? E eles pegam, eles estudam, eles discutem, mas até hoje eles não descobriram o segredo, porque eles lêem na carne, eles não leem no Espírito. Não, bispo, fala uma coisa dessa, eu estou dizendo para vocês, não leem no Espírito, porque eles não receberam o Espírito que eu e você recebeu por Cristo. Eles lêem na carne. Por isso que até hoje eles discutem, até hoje eles brigam. Eu vou fechar isso com a revelação, para você entender.
que a letra para eles estão matando eles, que até hoje eles não reconhecem Cristo como Senhor, ele não conhece Jesus como Salvador. Até hoje Jesus para ele é a pior escória do mundo. Jesus para ele é nada. E sabe por quê, igreja? Porque o Senhor está nos dando tempo dos gentios. O Senhor está dando tempo para a gente. Por isso que eu já disse e falo para você, nós estamos à frente deles há muito, porque nós já recebemos a Cristo, aceitamos a Cristo, estamos em Cristo, fomos batizados pelo Espírito de Cristo, somos guiados pelo Espírito Santo de Cristo, que é o próprio Deus, e eles têm Jesus como um malfeitor, um impostor, um anátema, feiticeiro. Jesus é tido por eles, pelos rabinos, pelos judeus. Por isso, igreja, eu vou escutar assim, alguma coisa de rabino, alguma coisa, mas fica lá, porque eu não posso perder o foco, eu não posso sair, porque eu vou buscar o meu rabi, que é o mestre dos rabinos, e o meu rabi vai me dar interpretação, porque o mesmo rabi que é nosso, é o mesmo Espírito, amém? Então você tem que entender isso, conheça, amadureça, leia a Bíblia, tem que ler, mas busque o Espírito Santo, porque senão Satanás vai distorcer, vai enganar, você vai te levar para outro canto, porque muitos lêem para a sua própria condenação, amém? E uma coisa temos que aprender com Davi, e não é com Davi, é com o Espírito de Deus usando Davi, amém? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Davi não estava dizendo, eu tenho que ter a palavra, conhecer a palavra, para duelar com alguém, para mostrar que eu sei, para mostrar que eu sou melhor do que isso ou aquilo. Ele ali está dizendo, Senhor, eu tenho que esconder, porque é para mim mesmo, porque se eu vacilar eu peco. Então toda leitura nossa é para a gente, igreja, amém? É para você e para eu, para a gente conhecer a palavra e não pecar contra Deus, e não sair do propósito de Deus, e não sair da visão de Deus. Mas sem o Espírito Santo isso não é possível, porque até hoje eles estão lá, o povo que se chama povo de Deus, conhecedor da lei de Deus, conhecedor do Talmud, conhecedor de várias passagens, os homens que até hoje esmiuçam, e lê, relê, estão cegos, entendeu, igreja? Porque falta uma coisa, o Espírito Santo de Deus, que só vem pelo batizador, e só vem por Yeshua, só vem por Jesus o Cristo, a qual eles têm como um nada, um feiticeiro. Mas vamos se levantar contra eles? Não, igreja, porque isso aprovou o Senhor a permitir isso, mas por isso que a nossa chance é agora. Vamos se humilhar debaixo da potente mão, vamos reconhecer que não somos nada. Sua oração tem que ser uma oração sincera. Ao chegar aqui você tem que dizer, Senhor, eu estou frio, Senhor, eu reconheço que preciso mais da tua presença, eu reconheço que preciso me humilhar mais, buscar mais, porque a pior coisa é alguns dos crentes no dia de hoje achar que sabe, achar que é conhecedor, achar que é isso aí. Jesus vai dizer, e quantas almas tu ganhou até hoje para mim? Porque se você reconhecesse do que eu te chamei, para que eu te chamei, você seria meu discípulo, e meu discípulo prega a palavra e ganha almas. Então às vezes é preferível até que eu não conheça nada e seja cheio, porque o próprio Espírito Santo vai me seguir, vai me orientar, e na hora que Satanás quiser me enganar, ele não deixa, como ele não deixou na minha vida. Na hora que alguém vinha com heresia, na hora que alguém vinha com alguma coisa, o Espírito Santo trazia à memória o que eu já tinha lido, os livros que eu li,
E até os autores dos livros, o Espírito Santo me orientava e dizia: como o peixe deixa a escama. Tem coisa que é do autor, tem coisa que é pensamento e sentimento dele, não é de mim. Axiologia. Amém, igreja? Você está entendendo? E o Espírito Santo nos guia a, quando ele vier, convencerá do juízo, do pecado, do mundo. E ele falará de mim, porque ele veio e saiu de mim, ele é Deus. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas vós que der lugar, vós que crê, vós que se achegar, vós que for cheio, você terá ele em você. E ele te guiará, ele te orientará. Você não vai estar só, porque o Consolador estará contigo. Diga aleluia. Aplauda bem forte, glorifique aí. Então temos que tomar cuidado, igreja, porque o Espírito Santo lá me orientou. E aquela palavra ele disse: olha, Reginaldo, se humilhe. E no meu tempo, não é no seu. No meu tempo, no tempo de Deus, eu vou te exaltar. Sabe o que ele está dizendo? Pede a ele paciência. Aí eu dizia: por que, Senhor? Porque nós temos os nossos porquês, sim ou não? Porque eu tenho que estar só pagando um preço alto desse jeito? Ele disse: porque você ainda não está preparado para o que eu tenho para você. Eu tenho que lhe forjar, lhe preparar, lhe capacitar, porque na hora que eu te exaltar, eu vou poder confiar o poder que eu tenho para você, a unção que eu tenho para você, a autoridade que eu tenho para você, o conhecimento que eu tenho para você, a revelação, o código do espiritual. Ele vai destrinchar e vai revelar coisas que outros não vê, como ele pregava, e os próprios discípulos não entendiam, sim ou não? Imagine eu estar aqui falando, lei de isso. Aí em secreto, lei disse: ei, bispo, aquela palavra que o senhor falou, eu não entendi nada. Assim eram os discípulos. Coisa simples, igreja. Amém? Mas o Senhor diz só parábolas. Aí ele diz: para que aqueles que têm olhos não vejam, e ouvido não ouça e nem entenda. E até vocês não estão entendendo nada. Amém? Mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles compreenderam e entenderam tudo, e viveu o propósito de Deus nessa terra. Então diga: eu preciso me encher de Deus, do Espírito de Deus. Eu preciso sim ler a palavra de Deus, mas na direção do Espírito de Deus. Amém, meu amado? Porque senão vai vir o espírito do engano, vai vir o diabo soprando. Você está lendo isso aqui, e o diabo está lá fazendo como ele fez com Eva e Adão. De uma verdade ele coloca uma mentira, meia verdade e meia mentira. É o que tem enganado muitos crentes. Satanás chega para Eva e diz assim: certamente você não pode comer de nenhum desses frutos. Não, todos os frutos eu posso comer, eu só não posso comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Amém, igreja? Está vendo que ela sabia? E Satanás toca em todos os frutos. Aí Satanás vem para saber se ela sabe da regra. Ela sabe. E Adão também escutando tudo, não estava distante não, viu? Amém? Glória a Deus. Satanás, o mais astuto de todas, por isso que pega, fala serpente. E essa palavra aí vai serpente, no hebraico vai dar 3 ênfases. Aí lá na frente vai entender quem era essa serpente. Era o próprio Satanás. Amém, igreja? Glória a Deus. Então acorda. Aí ele diz assim, ó:
Não. O que acontece quando se você comer? Aí vem, ele pergunta. Não. O Todo-Poderoso, claro, disse para ela: certamente no dia que comer você vai morrer, morrerás. O diabo aí pega uma mentira em meia verdade. Aonde está a mentira e meia verdade aí? Está meia mentira e meia verdade. Você vai entender no que ele diz. Não, no dia que você comer, seus olhos vão se abrir, você vai conhecer o bem e o mal. Isso é uma verdade, porque Deus falou isso. Amém, igreja? Só que a mentira está que ela não ia morrer. Está vendo? Meia mentira, meia verdade. Por isso que você tem que ter o Espírito Santo de Deus, para na hora que ler a palavra de Deus, o Espírito Santo não deixar que o diabo fale a mentira dele. E você vai entender que até hoje é assim. Tem hora que você está passando por uma coisa, o diabo sopra, como ele soprou lá. Ó, se tu é filho de Deus, come, transforma essas pedras em pão. Ele vai soprar na nossa mente. Você não é filho de Deus, Davi? Por que está passando por isso? Por que está sendo perseguido? Se está escrito que o Senhor, Ele vai mandar o anjo dele para te guardar, para te proteger. Amém, igreja? Aí Davi vai ter que estar cheio do Espírito Santo, para dizer: está repreendido, Satanás, porque maior é o que está comigo e você não pode me tocar. Eu não preciso nem do anjo, Miguel, para você não me tocar, porque o Senhor dos Exércitos é comigo e você não pode me tocar. Entendeu, igreja? Somos forjados a cada manhã, e é na prova, no deserto, nas lutas. E você vai entender no final do que vamos ler. Amém? Vamos lá, menino, diga aleluia. Aí veio, o que eu estava, no deserto, preocupado. A menina Raquel, não sei se já estava a caminho ou já tinha nascido, por isso que eu tenho só, que é muitos anos. Amém, meus amados? E ali a preocupação, eu auxiliando, entendeu? Recebendo uma ajuda de custo, e mínima, não é como esses pastores daqui da região. Por isso que eu digo, vocês estão no salto. Que a ajuda de custo que eu tinha da Ribeira era R$150 por semana. E eu trabalhava, fabricando forma para a construção civil na época. Eu ganhava R$1.500 no mês. Naquela época, há quase 30 anos atrás, era dinheiro. Você está entendendo, igreja? E a igreja me dava 150 por semana. Amém? E aí? Tanto que eu disse para Deus, quando Deus mandou eu largar o emprego, eu disse: oxe, Senhor, como que eu vou largar o emprego? Quem vai me sustentar? A igreja só me dá isso. O Senhor me deu uma porrada, Irene. O Senhor disse: não é a igreja que te sustenta, nem esse salário, porque a hora que eu quiser, eu até fecho a empresa. E passou 2, 3 meses, a empresa faliu. O Senhor completou clarinho. E eu disse: como eu vou viver desse salário? O Senhor disse: eu cuido de você. Está ali, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade ou preocupação. Ansiedade é preocupação, igreja, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Você está entendendo? O Senhor disse: eu cuido de você, eu que cuido de você. Não é seu emprego, nem ajuda de custo, porque eu sabia que era permissão de Deus. Sabe por quê, igreja? Se humilhe, aprenda a glorificar Deus em tudo. Para me humilhar, Senhor, o Senhor está me quebrando, né? Eu digo: Senhor, o Senhor está me quebrando. Eu fui reclamar da ajuda de custo, o Senhor tirou. Tudo bem, meu Pai, não vou nem reclamar mais da ajuda da casa, senão o Senhor tira também. Ele tira? Tira. Quando Ele quer forjar alguém, Ele leva lá, ó, aonde precisa ir.
porque o Senhor quer que você cresça, e você vai ver no final dessa mensagem, para que tudo isso? Amém? E Deus falando comigo ali, eu disse, Senhor. E Ele disse, eu não tenho cuidado de você não? Eu digo, tem. O que é que tem faltado, Reginaldo? Nada, porque Ele vai dando murro na boca do estômago da gente, é ou não é? Sim ou não? Eu disse, Senhor, mas Raquel, agora pronto, ela já tinha nascido. E o Senhor, Raquel vai fazer o primeiro ano de idade, eu não tenho dinheiro, já estava na perrengue. Deus falou, eu tenho cuidado de vós, lance sobre mim todas as vossas necessidades, todas as vossas necessidades, todas as vossas preocupações, eu tenho cuidado de você. Aí começaram a ligar para mim para eu fazer campanhas. Aí eu comecei a ir, Candeias, outros lugares. E quando eu cheguei em Candeias, foi onde Deus fez o milagre. Entrou uma oferta sobrenatural, igreja. Até o pastor da igreja cresceu o olho e queria me passar a perna. É prova, igreja. Por isso que diz que tem um bocado de pastor ladrão. É verdade. Tem um bocado de mercenário ladrão. Mas eu digo sempre, é problema dos mercenários e dos ladrão. Eu vou fazer a minha parte. Amém? Sim ou não? Como tem padre ladrão, tudo ladrão. Tem em todos os lugares vai ter, sim ou não? Bons e maus em todos os lugares. Glória a Deus. Diga, mas eu não tenho que me espelhar por fulano de tal, por cicrano. Eu tenho que fazer a minha parte, porque o Deus que tudo vê, dará recompensa a cada um, sim ou não? Segundo o que planta. E ali Deus cuidando. Entrou um dinheiro naquela época, que eu fiz a festa de Raquel lá de bailarina, comendo chocolate, tem um videozinho, a gente conseguiu um vídeo daquela época, Raquel toda com os olhos para lá, mas suja de gordinha, bailarina Raquel. Deus providenciou tudo de primeira, igreja. Em cima daí, eu, gordo que só, com a calça sanfona, para cima e para baixo com Raquel. Amém, igreja? Você viu, não foi o vídeo? Diga aleluia. E o Senhor disse, o que tem faltado? Nada. Se humilha debaixo da potente mão. Reconheça que você não é nada, que você é fraco, que você não pode nada, que você não é, para que Ele seja na sua vida o que precisa ser. Amém? Senhor, o que eu preciso fazer para te agradar? Busca o meu reino, busca a minha justiça, me ponha em primeiro lugar, me adore, me exalte, me honre, seja fiel no pouco, para eu te colocar sobre o muito. Embora não tenha pouca força, não negue meu nome. Desanimado ou não, venha me buscar. Desanimado ou não, venha me adorar. Desanimado ou não, venha me exaltar, para que eu olhe do céu e diga, a minha graça te basta. Você está entendendo? Mas aí, em vez de vir buscar, fica em casa, dá lugar ao diabo, dá lugar ao desânimo, a preguiça, deixa lá o diabo tomar conta. Vigia. Quantas vezes eu ia para o culto, nas perrengues, por isso que hoje, igreja, hoje não tem problema, pode ser o que for, pode cair, eu dizia assim, se cair, chuva de canivete, eu vou adorar meu Deus, eu pego um guarda-chuva de madeira, e vou, e depois vendo os canivetes e tudo, porque eu estou precisando de dinheiro, mas eu vou para a igreja, amém? Está entendendo? Faça do limão limonada. Eu ia, tanto que quando chegou aqui, dormi no chão, na perrengue danada, eu vinha para os cultos alegre, louvando, o povo dizia assim, a vida dele é boa. Aí eu digo, a do vizinho, olha, ele só veja ele alegre, porque você não sabe o que eu passava. Amém, igreja? Então pronto, adore, sirva. Não venha com cara de mamão macho para a igreja não. Não venha aqui, hoje eu não vou adorar não, porque minha vida não está boa.
Por isso que eu digo, sorte de muita gente, porque eu não sou Deus. Porque eu, com o poderio que Ele tem, o meu Pai, Senhor sobre tudo, Ele vai dizer, ingrato, miserável, só via pipocar aqui embaixo. Me deixa só ser Deus por um dia aí, vou pipocar um bocado eu vou pipocar, por isso que o Senhor não me dá asa cobra. Amém, igreja? Morre, fulano. E abrir a boca para falar alguma coisa, fique mudo, igual a Zacarias. Não vai abrir a boca não, igual, entendeu? Abraão, que duvidou, só vai falar no dia que eu quiser agora. Morda a língua e feliz. Porque, igreja, o ser humano é ingrato. Sim ou não? Sim ou não? Reclama de tudo. Está aqui, ó, climatizador. Ah, mas é frio demais. Mas no dia que está quente, ah, cadê o climatizador? Ah, porque tirou os ventiladores? Ah, para que isso? Acorda. Estava na perrengue, todos os dias estava aqui. Ô Senhor, abre as portas, tem misericórdia, Senhor, está vendo que eu estou comendo em casa, só ovo, só calabresa, Senhor, só tem isso, cuscuz, eu disse, infeliz. Debaixo do viaduto tem gente que não tem nem o que você está comendo, infeliz. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Está reclamando de quê? Só tem ovo, aprende a fazer o negócio, faz um omelete. No outro dia come ovo duro. No outro dia frita o ovo e faz mexido. Para diferenciar. Mas o importante é comer. É ou não é, igreja? Sim ou não? Então acorde. Ah, porque só tem Josefina. Tem gente que nem grossa tem, que dirá fina. Então tu vigia, infeliz. Para de estar falando besteira. Diga aleluia. Come o que tiver. Fica murmurando não. Aí Deus aí diz, tudo bem, eu vou te abençoar. Aí prospera. A pessoa começa a ter um bocado de coisa. Essa pessoa muda, não é mais humilde, sobe no salto. Eu não como isso, eu não gosto disso. Palma, nem pensar, me lembra o meu deserto. Você tem que comer palma assim, para lembrar de onde você saiu. De vez em quando você tem que comer. Amém? Eu nunca comi palma em Salvador, lá não tinha. Mas aqui eu comi palma quando cheguei. Amém? Cheguei aqui, eu procurar buchada, que era mais barato. 5 contos na época. Uma buchada. Era o que tinha, minha filha. Oxi. Só olhava lá se a buchada era bem limpa. Amém, igreja? Acorda, meu irmão. Vigia, crente. Humilhares debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo certo Ele te exalte. Desce do salto. Fala para Ele quem é você, como é você. Mas quando Ele te exaltar, não sobe não. Porque Ele está te preparando para algo maior, igreja. Amém? Vamos embora, Clateus. Não para casa, mas para ali. Amém? Seja sóbrio, está vendo? Seja vigilante. Seja uma pessoa, ó, com equilíbrio. Para de estar fazendo merda, falando bobagem, murmurando, reclamando. Seja sóbrio. Porque se você abrir a porta, Satanás vai agir. O Senhor está dizendo, ó, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, está vendo? O diabo, vosso adversário, está doidinho para lhe dar lapada, está doidinho para te matar, está doidinho para tirar você da presença, para tirar você da proteção, está doidinho para que tu suba no salto e ache que não precisa mais ir para a igreja. Para que tanta igreja? Eu não sou pardal. Deus já usa o pardal para lhe dar uma lição.
E mesmo assim a pessoa não escuta o recado, não foi humilhada ainda, não está se humilhando. Aí Deus diz: vai pesar a mão de novo, eu vou ter que morrer de novo, porque não aprendeu nada até agora. Olha aí subindo o salto. Seja sóbrio. Satanás, o vosso adversário, está vendo? Essa é a pura verdade. O diabo é o meu inimigo, é o teu inimigo. Então se encha do poder de Deus, se encha do Senhor, e ele vai cair por terra sempre. Amém? Anda ao derredor, está vendo? Por que ao derredor? Eu já disse, ao seu redor está a graça, está o Senhor, está Cristo, está os anjos, está a misericórdia, ao seu redor. E o diabo está fora, fazendo de tudo para tirar alguém da proteção. Amém? Sim ou não? Porque ele quer matar, ele quer destruir. Bota uma coisa na cabeça, igreja. Vem cá, Rico, vamos analisar uma coisa. Se eu tenho ele como meu inimigo, e ele tem como eu sou inimigo dele, sem trégua, qual é o que um tem que fazer com o outro? Tentar armar uma emboscada, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim ou não? No dia que você aceitou Jesus, acorda, você se tornou inimigo número 1 de Satanás, e esse inimigo não tem acordo, ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele vai ficar tramando, ele vai analisar, e não esqueça que a maioria aqui já se viu a ele, viu? Ele sabe o que lhe atinge, ele sabe o que mexe no teu ego, ele sabe o que mexe com tuas emoções, ele sabe como tirar a Irene do salto. Então vigia. Amém, igreja? Diga aleluia. Aí ele vai clamar, ele não vai vir logo não, sabe por quê? Ele sabe que ele é poderoso, senão não seria um adversário forte. Quando se tem um adversário que se acha que é forte, o outro vai procurar de algum meio uma fraqueza, vai procurar o calcanhar de Aquiles, sim ou não? E Satanás sabe que eu e você no Senhor somos mais que vencedores em Cristo, somos fortes, somos poderosos em Cristo, nele podemos todas as coisas. Então o que o diabo vai fazer? Vou tirar o entendimento, vou tirar essa força, vou tirar a fortaleza dele, e a fortaleza dele é a presença de Deus, é Cristo. Amém, meus amados? O que ele fez com o primeiro homem, tirou, e aí perdeu tudo. Amém? Então vigia, fica ali, ó. Ele não vem não, vamos brigar, não vou brigar não, eu vou cirandar, eu vou soprar, eu vou ver o dia que ele está, o dia mau, entendeu? Porque a Bíblia diz que temos o dia mau. Se te mostrarem frouxo, no dia da angústia, a sua força será pequena. Então se encha do poder, para você ser forte hoje, amanhã e sempre, na força do Senhor. Aos demais irmãos meus, está lá, ó, fortalecei-vos na força do Senhor, revestido de toda a armadura do Senhor, do poder do Senhor, para que possa resistir no dia mau. Ele está alertando que vai ter esse dia, está entendendo? O dia que Satanás, que o inferno todo marcou encontro contra você, e se você não estiver bem aqui e aqui, você já foi vencido, igreja. Amém? E para você estar bem aqui e aqui, você tem que estar revestido do poder, revestido com a unção, ser cheio. Preste atenção, tudo que está cheio, não tem como botar mais nada. Por isso que ele tenta esvaziar o cristão, ele tenta tirar
tudo que Deus deu, ele tenta tirar a palavra, o entendimento, o poder, se esvaziando o vaso, para poder encher com o que ele quer. Está entendendo? Com dúvida, com engano, com mimimi, coitadinho de fulano, aí, ninguém te ama. Se ama? Eu estou lá, querendo negócio de, eu amo o Senhor, pastor. Me ama. Disseram que amaram Jesus e mataram ele, que dirá eu. Eu te amo, bispo. Eu já vi um bocado que passou por aqui com esse amor. Ai, bispo, eu não lhe deixo. Eu digo, já me deixou. Acorda, igreja. Amém? Sim ou não? Se revista, se fortaleça. Se o Senhor é contigo, não se preocupe. Paga teu preço. Porque os demais coisas ele te acrescenta e o resto é resto. Amém? Sim ou não? Porque eu vou sair daqui. Eu digo, Senhor, o Senhor vai acompanhar? Não, então pronto, vai. Se Deus não acompanhou fulano, eu vou sair todo mundo. Senhor, todo mundo está saindo, Pai. E o Senhor vai ficar aqui comigo? Não vou com eles não. Porque eu disse, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Então deixa eles ir, Senhor. Viva a palavra, igreja. Amém? Sim ou não? E tem gente que tem que sair. Tem pessoas que vai passar por você, mas não pode ficar com você. É os ló, vai atrapalhar o processo. Amém? Glória a Deus. Ele não vem na força. Ele não vem, porque ele diz, esse cara é mais forte que eu. Está entendendo? Ele vem na estratégia. E depois que ele consegue, ele derruba e ele tira da proteção. Olha, todo crente, para o diabo pegar esse crente, o que é que ele faz? Tira da presença, desvia, ou começa a blasfemar, falar bobagem, começa a quebrar princípio. É sim ou não? Daqui a pouco você também não falando tudo desgraçado, todo mal acabado. Aí você, meu Deus, coitado de fulano. Não, coitado de você, porque se não vigiar, tu vai, é o próximo. Vigia, crente. Amém? Aquele que pensa estar em pé, tome cuidado para ele não cair. Por isso tem que se encher do Espírito. Que o Espírito Santo tem uns códigos secretos para aqueles que o buscam. Na hora que precisar, o Espírito Santo vai dizer, ei, esqueceu do que eu falei contigo? Isso foi me falado há quase 30 anos atrás, até hoje reina. Porque o que o Senhor fala contigo permanece. Amém? Sim ou não? Glória a Deus. Valeu, Rico. Vamos lá, vamos embora. A qual resista firme na fé. Está vendo? E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo Espírito Santo. A fé vem pelo autor e consumador, Jesus. Então se encha de Cristo. Amém? Está bem claro ali, ó. Resista firme na fé, sabendo que os mesmos aflições se cumpriram entre os vossos irmãos no mundo. Não é só você não, crente. Lá o Senhor está me dizendo, Reginaldo, não é só você que está pagando o preço não, meu filho. Não é só você que está na pindaíba não, meu filho. Não é só você que está aí, nem calango assado tem para comer, quando eu cheguei aqui, meu filho. Não é só você que está nessa vida não, meu filho. Fica firme. No mundo tem um bocado pagando o preço, mas o Deus de Israel vai dar a vitória. No seu tempo ele vai te exaltar. No tempo de diga, Deus vai me fazer ser grande naquilo que o inimigo tem tentado me fazer pequeno. Você está entendendo? Você vai ser grande. O diabo está dizendo, você não pode. Quem é você? Você não é nada. Você não tem unção. Você não tem poder. Você não sabe nem falar direito. Você não estudou. Você, quem é você? Fica quieto. Você não tem que ouvir a voz de Satanás.
Você tem, quem é você, Satanás, para definir, para determinar o meu fim? Eu não lhe pertenço, eu pertenço àquele que com o sangue dele me comprou, e na palavra dele me declara que eu sou mais que vencedor, e que eu posso tudo nele. Eu vou chegar onde ele quer que eu chegue, eu vou ter o que ele quer que eu tenha, eu vou ser nele tudo, nele podemos ser tudo, amém? Sim ou não? E quem é o diabo? Pobre, miserável, desgraçado e nu. Quando ele vir querer passar algo na tua cara, querer botar na tua mente que você não é nada, você vai dizer: quem é você, Satanás? Tu é um miserável, desgraçado, pobre. Ele vai dizer: mas tu é pecador. Dê uma risada da cara dele e diga: e aí, miséria? Me conta uma coisa que eu não sei, seu imundo. Eu sou pecador, mas o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Sim ou não? Por isso que ele se humilha debaixo da minha potente mão, porque não é pela sua força, não é pelo seu poder, não é pela sua graça, é pela minha graça. Amém? Aí agora vamos terminar. Cadê? Vamos embora. O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, não, bispo, eu estou passando isso há um tempo, porque não aprendeu ainda. Aprende logo para sair disso. Sabe qual é o tempo da sua vitória? É o tempo que você entender o processo e dar glória a Deus e viver na visão de Deus. Aí a vitória chega. Conserta o que está errado, ajuste o que precisa ajustar. Se é para se humilhar, se humilhe. Se é para pedir perdão, peça. Se é para dar a cara para bater, dê. Porque você vai ver a virada de chave. É um pouco, igreja. Ele está dizendo que não é muito não. Depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe. Está vendo? Ele que vai aperfeiçoar a gente. Ele vos aperfeiçoe, quer dizer, vai aperfeiçoar. Depois confirmar o que, igreja? Confirmar o que Ele tem para mim e para você. Amém? No meu íntimo, no teu íntimo. E aí Ele vai fazer mais, frutifique. Não está dando fruto, vai frutificar. Vos fortifique. Está vendo? Eu já fui fraco um dia, hoje eu sou forte, não sei. Você acredita que eu era uma pessoa traumatizada, eu era uma pessoa tímida? Eu ser tímido? Para algumas coisas eu era assim, porque eu tinha um complexo de inferioridade dentro de mim. Então eu era desinibido para alguma coisa, mas eu era complexado em outras. O Senhor tirou tudo isso, entendeu? Hoje eu não tenho timidez em nada em mim. Hoje eu sou para frente até demais. Amém, igreja? Diga: hoje eu sou ousado, eu sou como irreverente mesmo. Acabou. Entendeu? É nenhum a Satanás. Então acorde. Ele vai fazer tudo isso na minha vida e na sua vida, porque Ele pode. Vos aperfeiçoe, confirme, fortifique, e estabeleça. Está vendo? Você vai se estabelecer nele, vai estar estabelecido na unção, na fé, no poder. Pode vir o que for, estou aqui firme. Você pode dizer, o diabo diz: não vai, vai. Hoje eu passei fazendo caminhada na Praça da Juventude, a mulher me obrigando a sair de casa para fazer caminhada, para dizer que perde a barriga. Amém, igreja? Aí eu passei ali, e Deus me trouxe à memória uma coisa. Eu pensando, no terreno da igreja, tudo que Deus que vai dar, que tudo é caro e descer. Aí o Senhor olhou, mandou olhar assim, está lá um muro, que hoje é da Topvel, aonde era a igreja, quando eu cheguei, 24x10, que caiu, e quando eu fiquei morando ali, eu olhava, e Deus dizia assim: lembra que só era mato, não tinha nada aqui, só tinha presbiteriana, a casa de Rosana ali, e a outra casa de uma vizinha, só tinha isso.
O resto era nada. No ano de 99, ali não tinha nada, a não ser mato, a não ser um breu, um vasto, a poeira. Cheguei no mês 6, no mês que tinha um redemoinho, e o cão fazia o redemoinho e já vinha para cá, aonde eu estava, está amarrado, está repreendido. Eu digo, aqui tem furacão, na ignorância, amém? Vai me levar esse negócio, eu está repreendido, amém? E eu peço, não, aqui é normal, chega esse período, é um vendaval mesmo, e sai fazendo a poeira, levando. É ou não é, igreja? Eu digo, meu Deus, para onde eu vim? Nascido e criado em Salvador, estava lá em Minas Gerais, em BH, Jesus. O Senhor mandou vir para cá, né? Estou aqui, mas o negócio aqui é feio. Amém, igreja? É ou não é? Mas quem mandou é poderoso para mudar toda a circunstância. 4 meses dormindo no chão. Chamava o rapaz para botar água lá em cima, porque não tinha água encanada. Aí eu pagava o correceiro, só tinha energia. Não tinha nada, mas eu tinha tudo: a proteção e a promessa. Amém? Aí eu passei por ali, Deus falou assim: lembra? Olha onde vocês estão, o que eu já te dei. Então, aquele que começou a boa obra vai terminar. Ele vai mandar o terreno da catedral, vai mandar tudo, igreja. Sabe por quê? O lugar lá era muito pequeno. Lá era muito menor do que isso aqui, igreja. E eu já falei com alguns. O menor terreno que eu quero tem que ser 1000 metros quadrados, no mínimo, para a gente começar. 1000 metros quadrados. Amém? Sim ou não? Para a gente começar. E Deus proverá. Porque no dia que eu vi um terreno 42 por 12, e olhando assim, eu digo: Senhor, e aí? Sabe o que Deus falou para mim? Aqui não. Eu lhe dei 300 metros quadrados para a sua casa. Você acha que minha casa vai ser pequena? Toma, Reginaldo. O que ele quer dizer é isso: é muitas almas. Amém? Então, para começar, tem que ser 1000 metros quadrados. No mínimo 20 por 50, para a gente começar. É ou não é? Sim ou não? Para botar o estacionamento, salinha de criança, sala disso, sala daquilo, e fazer a obra. Com estrutura para ampliar. Deus é bom o tempo todo. E se ficar pequeno, a gente vende e compra outro lugar maior. Porque o meu pai, o seu pai, é dono do ouro e da prata, e tem todo o poder nos céus e na terra. Está ali a irmã Eva, Nalva, que é daquela época, né? Que só tinha demônio. Era demônio por 4x4. Era ou não era, dona Eva? Era Maria Amor endemoniada. Era a irmã de Nafate, endemoniada com as unhas, querendo tirar meu sangue. A Maria Amor querendo bagunhar onde não devia. Era 4x4, era demoniado 4x4. Eu digo: meu Deus, é muito demônio. Não tinha um culto que não vinha endemoniado perturbar a igreja. Saía da rodoviária para vir perturbar. Tinha dia que é 2, 3, e eu que tinha que tirar, eu que tinha que levar. Hoje tem os diáconos ali, ó. Vem o bebo, nem entra hoje em dia. Deus é Deus, igreja. É o Deus, ó, que vai nos dar e vai nos preparar, capacitar, aperfeiçoar, confirmar, fortificar, estabelecer para a glória dele. Paga teu preço, irmão. Chupa seu tamarino, que tamarino é bom para o estômago. Amém? Shalom! Se através dessa palavra o Senhor tocou no seu coração, nós estamos aqui para convidar você a se inscrever no nosso canal, a deixar um like e a compartilhar essa mensagem. Porque quando você faz isso, você se torna um cooperador dessa missão que nós estamos aqui. E se Deus, através dessa mensagem, tocou no seu coração para você vir presencialmente conhecer-nos, você é muito mais que bem-vindo. Nós te esperamos aqui. Venha!